Boa noite! Lá vamos nós para mais um Histórias que Curam. E hoje, bem-vindos, eu separei 3 livros para gente. E é claro que eu vou começar com uma oração. Então, para quem for chegando, só adentrar nessa vibração da oração, tá bom? Fonte criadora de tudo que é, fonte criadora de tudo que há. Todos os nomes, aquele nome que faz seu coração se sentir acolhido, aconchegado. Gratidão por mais um momento, mais uma oportunidade de servir, de nos divertirmos ouvindo histórias que acalentam, histórias que impulsionam, seja a história que nosso coração e nossas almas estão pedindo aqui juntos. Eu clamo pela guiança para que as histórias que venham a serem compartilhadas hoje sejam as histórias as mais precisas, mais preciosas, que toquem fundo no coração de quem estiver aqui para escutar. Que inspirem a alma, a luz de cada um, a permissão, merecimento, dignidade de ser quem se é, do jeito que se é. Assim é, assim seja, assim será. Gratidão. Vamos nós então, começamos. Com histórias que curam, hoje eu trouxe 3 livros. O livro das virtudes, que está sendo nosso companheiro, o livro das virtudes 2, que está sendo nosso companheiro, em geral. O livro que eu adoro, a tradição Sufi. Então, histórias da tradição Sufi, tá bom? E vamos ver, eu vou contar 2 histórias e qualquer coisa a gente vai para a terceira do que veio a vez passada, que é E Foram Felizes para Sempre, Conto de Fadas para Adultos, ok? Então, pedindo aqui a guiança e abrindo a primeira história que vier, que seja a história para quem estiver aqui, na contação de histórias, nesse prazer tão gostoso, para fazer seu coração se sentir acolhido, bom, vamos lá. Ok. O Lagarto de Esmeralda. Tem assim, ó, o Lagarto de Esmeralda e o Menino que Trouxe Luz ao Mundo da Escuridão. Acho que eu vou ler as 2, hein? Deixa eu ver qual é o tamanho do menino. Ah, é pequenininho. Eu vou ler as 2, então. Tá bom? Vamos nós? O Lagarto de Esmeralda. Irmão Pedro viveu na Guatemala há muitos séculos, mas o bem que ele fez vive ainda hoje na história do seu trabalho. Era pobre e continuou pobre a vida inteira, pois dava tudo o que tinha aos necessitados. Transformou a própria casa, pequena e humilde, num lugar de tratamento para os doentes. Dizem que à noite percorria as ruas tocando um sininho para lembrar as pessoas de agradecer a Deus e compartilhar as graças recebidas. Certo dia, irmão Pedro estava indo para a cidade e encontrou um homem muito pobre sentado à beira da estrada. Ao ver irmão Pedro, o homem enxugou disfarçadamente uma lágrima. Por que está tão aflito, amigo? Perguntou Pedro, percebendo o desespero do outro. Estou com problemas sérios, disse o homem. Minha mulher está doente e precisa de remédios. Meus filhos estão passando fome, mas não tenho dinheiro e não encontro trabalho. Não sei o que fazer. Irmão Pedro olhou para o rosto sofrido e desejou ajudar. Mas suas roupas também estavam muito surradas, sua despensa também estava vazia e seu bolso mais ainda. Não tinha nada para dar. Levantou os olhos, procurando uma solução. O calor do sol se espalhou pela face bondosa. Meu Deus, disse ele, me ajude a ajudar esse homem. Ouviram um barulhinho. Um lagarto verde surgiu de trás de uma pedra e pulou na estrada. Irmão Pedro pegou o lagarto pela cauda e, com um sorriso, pôs o bichinho na mão do companheiro. O pobre homem olhou espantado para irmão Pedro. Então, abriu a mão e ficou muito mais espantado. O lagarto tinha ficado duro e mais pesado.
mas continuava verde. O homem examinou com atenção e viu o milagre. A criatura viva tinha se transformado num lagarto de pura esmeralda. Venda o lagarto, disse irmão Pedro, e compre os remédios para sua mulher e comida para seus filhos. Se sobrar dinheiro, ainda pode ajudar alguém que precise. O homem ficou muito grato e obedeceu. Correu a um joalheiro e vendeu a rara esmeralda por muito dinheiro. Com os remédios e a comida, sua família tornou a ficar forte e saudável. Os anos se passaram. O homem trabalhou muito. Seus filhos cresceram, prosperaram e se tornaram ricos fazendeiros. A fortuna da família continuava a crescer sempre, mas eles levavam uma vida discreta e sensata. Cuidavam dos pais idosos e davam boa parte da fortuna para ajudar os pobres. Chegou um dia em que o pai, já bem velho, voltou à joalheria onde vendera o lagarto milagroso. Comprou a joia de volta e foi visitar irmão Pedro. O bom velhinho estava mais pobre, suas roupas mais surradas e seus cabelos mais brancos. Mas o rosto enrugado era só bondade. Lembra de mim, padre? Perguntou o visitante. Irmão Pedro olhou atentamente o estranho, procurando na memória. Encontrei-o na estrada muitos anos atrás. Minha mulher estava doente. Meus filhos passavam fome. Irmão Pedro balançou a cabeça. Era a história de tantos. O senhor me deu um lagarto de esmeralda e me disse para vendê-lo. A face do irmão Pedro se iluminou. Claro, claro! E como estão as coisas? Como está sua mulher e seus filhos? Estão bem, respondeu o homem. Vem devolver sua esmeralda. Trouxe riqueza e prosperidade à minha família. O senhor passou a vida a serviço de outros. Tome a esmeralda e descanse. Pode vendê-la como fiz e ter uma vida mais confortável. Tirou o lagarto do bolso e colocou na mão do velhinho. Irmão Pedro sorriu e pôs a joia no chão. Imediatamente, o lagarto criou vida e desapareceu. Essa, para quem chegou depois, gratidão pela presença, é a história O Lagarto de Esmeralda, do Livro das Virtudes 2. Eu fiz uma oração e pedi para ser guiada aqui nas histórias que a gente vai contar hoje, que a gente vai compartilhar, tá bom? E aí a próxima história é O Menino que Trouxe Luz ao Mundo da Escuridão. Um dia, cerca de 2 séculos atrás, um menino estava na oficina do pai, na cidade de Coupvray, perto de Paris. Gente, vou voltar um pouquinho. Um dia, cerca de 2 séculos atrás, um menino estava na oficina do pai, na cidade de Coupvray, perto de Paris. Louis Brel tinha apenas 3 anos e gostava de ver o pai fazer celas e arreios. O pai lhe dava tiras de couro para ar e ele fingia estar fazendo arreios também. Quando disse, queria ser igual ao pai. O Sr. Brel trabalhava com afinco, cortando o couro com mão segura e olhar crítico. Sr. Brel, eu acho que é Brel, não sei a pronúncia, gente. Levou uma peça de couro à luz e examinou com atenção para saber que faca usar. Largando a peça, atravessou a oficina para pegar a ferramenta adequada. O pequeno Louis foi à mesa de trabalho, pegou a sovela e começou a bater numa tira de couro. Batia com força. Ixi, a bateria deu fraca aqui. Vamos lá. Vamos com fé. E foi à mesa de trabalho, pegou a sovela e começou a bater numa tira de couro. Batia com força, tentando furar o couro duro, e seus dedinhos não tiveram para segurar a sovela. O instrumento pontudo escapou-lhe da mão e atingiu o olho esquerdo.
O senhor Braille ouviu o grito e correu para o menino, mas era tarde demais. O mal estava feito. Horrorizados, os pais correram ao médico na esperança de salvar a vista da criança, mas o ferimento era muito grave. A tragédia se completou quando a infecção atingiu o outro olho. Em pouco tempo, o menino não enxergava mais. Naquele tempo, as pessoas tratavam os cegos com negligência ou crueldade. Às vezes eram expulsos pela família e viviam de esmolas. Às vezes eram contratados para trabalho pesado, como bestas de carga. Em alguns lugares, a cegueira era vista como obra do demônio ou como castigo divino. As coisas eram diferentes na cidade de Cooperville, onde todos cuidavam do pequeno Louis. Ao ouvirem a batida da bengalinha, interrompiam o que estavam fazendo para ajudá-lo a atravessar a rua ou a virar a esquina. Ajudaram a contar quantos passos levava para ir ao mercado, aos limites da cidade, à escola. Passeando junto com o pai, Louis perguntava: de que cor está o céu hoje? Todo azul, dizia o pai, todo azul. Mas, embora Louis se esforçasse para se lembrar do azul, as imagens da primeira infância gradualmente desapareceram, e ele não se lembrava mais da beleza das cores. Aprendeu a ajudar o pai na oficina, trazendo ferramentas e peças de couro. Ia à escola com os amigos e todos se admiravam da facilidade com que aprendia e memorizava as lições. Gostava de conversar com os professores sobre história e geografia e com o padre sobre as histórias da Bíblia. Mas, na verdade, não estava feliz com os estudos, pois queria ler livros e escrever cartas como os colegas. Um dia, o professor falou com Louis sobre uma escola para cegos em Paris. Com Louis. Tinham livros especiais para cegos. Louis mal podia acreditar. Implorou aos pais que o mandassem para essa escola. E o pároco ajudou a levantar o dinheiro para as despesas. Assim, quando tinha 10 anos, Louis viajou com o pai para Paris e se matriculou no Instituto Nacional para Crianças Cegas. Logo ao chegar, levou aos professores a questão que ardia em sua mente. Soube que a escola experimentava novas maneiras de ensinar aos cegos a ler. O fundador, então o pai dele é o Braille, né? O fundador tinha mandado imprimir livros com letras grandes em relevo. Os estudantes cegos sentiam pelo tato as formas das letras e aprendiam as palavras e frases. Braille. Não demorou, porém, que Louis descobrisse as limitações do método. As letras eram tão grandes que uma história curta enchia muitas páginas. Um simples livro chegava a pesar 100 quilos. O processo de passar os dedos sobre as letras era demorado e a leitura tomava muito tempo. E, como a confecção dos livros era muito cara, a escola só pôde imprimir alguns volumes. Em pouco tempo, Louis tinha lido toda a biblioteca. Apesar da decepção com a lerdeza do método, o menino de Cooperville estudava muito. Adorava música e tornou-se ótimo estudante de piano e violoncelo. Passava as horas livres estudando no órgão da igreja e tocaria nas cerimônias religiosas. O amor à música aguçou seu desejo pela leitura. Além das letras, agora queria ler notas musicais. E queria aprender a escrever. Passava noites acordado pensando no problema. Tem que haver um jeito, pensava. Se os cegos podem aprender como todo mundo, devem ser capazes de ler e escrever. Tenho que descobrir um jeito. Foi então que ouviu falar de um capitão do exército chamado Charles Barbier, que havia desenvolvido um método para ler mensagens no escuro. A escrita noturna consistia em conjuntos de pontos e traços em relevo no papel. Correndo os dedos sobre os códigos, os soldados podiam ler sem precisar de luz. Louis viu imediatamente as possibilidades dessa ideia. Se um soldado podia ler e escrever no escuro, os cegos também podiam. Procurou o capitão Barbier,
que demonstrou o sistema com a maior boa vontade. Fez de furinhos de uma folha de papel, com um furador muito semelhante ao que tinha tirado à vista de Louis. Virando a folha, mostrou os pequenos relevos dos furinhos do outro lado do papel e explicou como as combinações de pontos e traços formavam palavras e frases. Louis voltou ao instituto e começou a trabalhar, noite após noite, mês após mês. Trabalhou no sistema de Barbier, fazendo adaptações e aperfeiçoamentos. Sabia que a ideia era fundamental, mas o código de traços e pontos precisava ser mais trabalhado para ter real utilidade para os cegos. Como muitas invenções, a de Louis foi encarada com suspeita. Os diretores do Instituto não aprovaram a tentativa de mudança. Tinham gastado uma pequena fortuna na impressão dos livros com letras em relevo e não viam motivo para trocar por um sistema baseado em pontinhos. Argumentavam que uma escrita específica para cegos ia segregá-los ainda mais da sociedade. Não aprovavam os esforços de Louis. Quando fez 17 anos, Louis tornou-se professor do Instituto. De dia, ensinava a ler pelo método das letras grandes, e à noite, continuava a aperfeiçoar o novo sistema. Trabalhava longas horas, testando novos padrões, procurando as melhores combinações e, às vezes, adormecia sobre os furadores e papéis. À exceção da música, dedicava todas as horas livres à pesquisa, confiante no sucesso. Em 1800, aos 20 anos de idade, Louis chegou a um alfabeto legível com combinações variadas de 1 a 6 pontos. O método Braille estava pronto. Projetou um furador menor, mais adequado à função, e algum tempo depois era capaz de escrever tão rápido quanto falava. O sistema permitia também ler e escrever música. A notícia correu, e alguns alunos iam cedo à noite para aprender o novo método. Shakespeare e outros clássicos. E logo mais e mais cegos tomavam conhecimento do método. Louis começou a receber cartas de todas as partes do mundo, pedindo informações sobre a invenção. No entanto, infelizmente, muitos não recebiam do sistema de Braille. Alguns admitiam seu valor, mas não se interessavam. Outros, por inveja, se ressentiam do novo método. Alguns professores do Instituto tentaram proibir o ensino dos pontos de Louis Braille, mas ele continuava a aprimorar. O vídeo pausou. O Dineida está dizendo, ai, nossa, para mim não deu esse sinal, mas tá ok agora, né, Dineida? Ai, que pena. Mas vamos lá, te contando a história, a invenção do Braille, muito legal, Louis Braille. Então, alguns professores do Instituto tentaram proibir o ensino dos pontos de Louis Braille, mas ele continuou a aprimorar e a divulgar sua invenção, esperando que algum dia os cegos do mundo inteiro aprendessem a ler e escrever como ele. Transcrevia novos livros e ensinava a leitura a quantos se interessassem. Falava sobre o método a quem quisesse ouvir, demonstrava quantas vezes fosse preciso, tentava atrair o interesse do público. Ao fim de tantos dias e noites de trabalhos incessantes, sua saúde começou a dar sinais de fraqueza, e ele temia que a chance de os cegos aprenderem a escrever pelo seu método morresse com ele. Entretanto, a ideia terminou por encontrar aceitação. No fim da vida de Louis, diversas cidades da Europa já reconheciam a importância do método Braille e cada vez maior número de cegos adotava os pontinhos em relevo. Era a luz que despontava. Semanas antes de morrer, no leito do hospital, Louis disse a um amigo, oh, mistério insondável dos corações humanos. Tenho certeza de que minha missão na Terra terminou. Morreu em 1852, 2 dias depois de completar 43 anos. Nos anos seguintes à morte de Braille,
o método se espalhou por vários países e finalmente se tornou aceito como um método oficial de leitura e escrita para aqueles que não veem. Assim, os livros puderam fazer parte de sua vida graças a um menino que dedicou sua vida a enriquecer a dos séculos. Nossa, que lindo, né, gente? Do livro das Virtudes 2, Abrindo Caminho. Que lindo isso. E vocês, já passaram por alguma adversidade na vida, onde essa diversidade trouxe uma outra oportunidade? Como, por exemplo, a crise que nós estamos passando, né? O que está trazendo de novo? O que está trazendo de novo para você, para a sua vida? O que será que está sendo trazido de novo para o mundo onde nós vivemos? O mundo de cada um e para o mundo como um todo. O que a gente faz, né, quando as adversidades chegam às nossas vidas? Como que é o aprendizado? Como que a gente se dispõe? Que história bonita. Eu vejo também, eu lembro de algumas histórias, e agora me veio a lembrança da Cissa Guimarães, que é uma celebridade conhecida quando o filho dela morreu atropelado, né, no túnel, andando de skate. É uma história que me veio agora, e o que ela fez com isso, né? Sentiu, viveu o luto, e conseguiu, de uma forma, com o apoio de muitos amigos, de muita gente, superar essa situação e lutar por outras causas, né? Ela começou a ajudar a aprimorar a lei. Isso também falando bem em passant, mas o quanto que algumas adversidades na vida de tanta gente mobiliza algo para trazer uma benfeitoria para o mundo, né? E muitas vezes tragédias mesmo, né? Como foi aqui um acidente onde deixou um menino cego. Estou lembrando agora de algumas situações, inclusive daquela boate no Sul, onde muitos jovens morreram enquanto os pais começaram a trabalhar em prol de causas humanitárias. Como isso acontece? Vocês já perceberam? E você? Já passou por alguma adversidade que transformou a sua vida e, de certa forma, direcionou para ter mais luz, mais entrega a si mesmo e ao mundo? Você já passou por isso? Acho que muitos de nós já. Né? Quer compartilhar aqui um pouquinho? Bem, eu não sei, deixa eu ver como é que está aqui a bateria, se dá para eu ver, que acusou que estava fraca, mas o vídeo não pausou mais. Eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir uma história, histórias da tradição sufi, e a gente vai finalizando aqui, hoje, mais um Histórias que Curam. Gratidão pela participação de vocês, para a gente poder estar aqui compartilhando histórias gostosas para os nossos corações, para as nossas almas, que inspirem, histórias que inspiram e que nos mobilizam, nos motivam para frente. Vamos lá? Ok. As crianças e o professor. Vamos ver o tamanho da história, pequenininho. Então, só essa página aqui e a gente conclui aqui o nosso encontro de hoje, tá bom? As crianças e o professor. Para ilustrar a força da imaginação e da opinião, conta-se a história da peça que umas crianças pregaram em seu professor. Os garotos queriam conseguir um dia de folga. O mais esperto deles sugeriu que, quando o professor chegasse à escola, todos fingissem ter pena dele por sua aparência doentia. Conforme o combinado, quando o professor chegou, um deles disse: Professor, como o senhor está pálido? O senhor parece doente hoje, disse outro. E assim continuaram. O professor respondeu que nada lhe acontecia, mas, um depois do outro, os garotos continuaram afirmando que ele parecia muito doente. E ele foi induzido ao erro de imaginar que realmente tinha adoecido. Assim que voltou para casa e quis que as crianças o acompanhassem até lá, disse à sua mulher que não estava bem e lhe pediu que observasse como estava pálido. A mulher lhe garantiu que não estava pálido e se prontificou a trazer um espelho para convencê-lo. Mas ele não quis olhar-se no espelho e se enfiou na cama. Então, ordenou aos alunos que começassem a estudar. Porém, eles afirmaram que o barulho lhe daria dor de cabeça. Ele acreditou e os mandou para suas casas, para aborrecimento de suas mães.
Bem, interessante, né? Como que é o poder da sugestão, né? Sugestionar-se, se deixar sugestionar ou não. E o que que pode ter de crença limitante? A gente falou disso outro dia. O que que pode ter de crença limitante que encaixa com esse sugestionamento? Porque se não tiver uma predisposição, isso daí passa sem causar nenhuma interferência, né? Então, como que é? Como que a gente está influenciando e sendo influenciado? Como que é o poder da imaginação, da sugestão, do sugestionamento, e como é se tornar inabalável para esse poder, em alguns aspectos. Quando é prejudicial, quando é nocivo, como que a gente pode se manter no centro? Então, aqui fica uma luzinha, uma pulguinha atrás da orelha para a gente prestar atenção quando a gente é sugestionado, né? Então, agradeço pela presença de cada um, por a gente vir hoje estar junto